Olá, gente! Será que chegou a hora? A avisada pandemia, a próxima, está por vir agora? Se a gente dá as vozes para esses especialistas, é bem possível que nós podemos ter uma nova pandemia. 100 vezes pior que Covid. Pesquisadores dos Estados Unidos alertam para nova pandemia, gente. Muito foi falado que no passado que nós temos que nos acostumar no futuro que nós vamos ser sempre de novo sendo confrontados com pandemias, coisa que no passado nunca se falava, né? A gente tinha sim casos, etc., maiores casos de doenças, mas agora se fala de pandemia global, gente. E agora nós estamos provavelmente à frente de uma nova. Nos Estados Unidos, o vírus da gripe aviária está a espalhar-se cada vez mais entre os mamíferos. Disse que fazendas de gado em 6 estados federais foram afetadas, onde uma pessoa também foi infectada pelo vírus. Uma pessoa, tá, gente? Uma. De acordo com investigadores norte-americanos, o vírus pode levar a uma pandemia muito mais mortal do que o recente SARS-CoV-2. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, o chamado CDC dos Estados Unidos, instaram as autoridades estaduais de saúde a se prepararem para uma possível pandemia de gripe aviária. Num comunicado divulgado na segunda-feira, a autoridade pediu que fossem tomadas precauções, gente, para testes rápidos e tratamentos de pessoas infectadas depois que a primeira pessoa foi infectada com o vírus da gripe aviária, também conhecido como o vírus influenza AH5N1, há uma semana. Nós temos uma pessoa infectada da gente. E especialistas já falam de uma possível pandemia global. A gripe aviária se espalhou rapidamente entre a população de aves selvagens nos Estados Unidos desde que uma nova cepa foi descoberta em 2020. E depois afetou granjas avícolas comerciais. O H5N1 também foi detectado em mamíferos. Os rebanhos bovinos e as vacas leiteiras são agora afetados em 6 estados dos Estados Unidos. Há uma semana o número era de 4 estados. Será que nós vamos ter novas imagens como nós tivemos naquela época que tinha o chamado, como é que era ainda a doença? Elfie, como é que foi a doença da vaca louca? Exato, doença da vaca louca. Em alemão, como é que se chamava ainda? Em alemão. Me lembro do nome da vaca louca. Agora a minha professora, a minha ajudante, vaca louca, gente. Em alemão a gente não lembra. Agora em alemão. Também não. Não tem problema. Obrigado. Há uma semana o número era de 4 estados. Essas infecções representam o primeiro surto generalizado de gripe aviária em bovinos, gente. Tá? Polo, tá, gente? O virologista evolucionista britânico Daniel Goldhill disse que o surto é particularmente preocupante porque as pessoas frequentemente entram em contato com o gado nas fazendas, dando ao vírus ampla oportunidade de se
transmitido aos humanos. No Texas, o primeiro trabalhador agrícola já foi relatado como infectado. A Organização Mundial da Saúde, a chamada OMS, estima a taxa de mortalidade do H5N1 em 52%, com base nas 462 mortos registrados desde 2003 entre as 887 pessoas diagnosticadas com o vírus. Para efeito de comparação, a taxa de mortalidade por infecção por Covid-19 é atualmente de 0,1%. Tá? Então, vocês realmente veem essa grande diferença, né? E se realmente isso acontecer, né? Mas esse vírus também já está desde 2003 por aí, né? Nesse contexto, os investigadores norte-americanos alertam para as consequências de uma possível pandemia de gripe aviária. O Daily Mail informou sobre um evento na semana passada em Washington, D.C., com o virologista Dr. Suresh Kuchipudi como palestrante. De acordo com o pesquisador da gripe aviária de Pittsburgh, já é hora de nós prepararmos para uma pandemia de gripe aviária. Pois eu gostaria muito de saber o que vocês pensam, gente. Né? Muito se foi falado no passado que futuramente nós vamos, a gente vai se ver no futuro enfrentando novas pandemias. Será que nós estamos à frente de uma outra pandemia global? Onde, novamente, melhor você ficar em casa. O resto a gente vê depois. Esse vírus está no topo da lista de pandemia há muitos anos. Provavelmente décadas. E agora estamos aproximando-nos perigosamente da situação em que esse vírus poderá causar uma pandemia. O vírus H5N1 já demonstraram várias características importantes de um potencial vírus pandêmico, gente. Portanto, o vírus já está disseminado em todo o mundo e demonstrou a capacidade de infectar uma série de mamíferos, incluindo humanos como hospedeiros. Não estamos falando de um vírus que ainda não deu um salto, mas de um vírus que está presente em todo o mundo, já infectou vários mamíferos e está circulando. A cepa H5N1 é a maior ameaça pandêmica, acrescentou o especialista. Suas preocupações também foram compartilhadas por John Fulton, consultor da indústria, atenção gente, consultor da indústria das vacinas e fundador da empresa farmacêutica canadense BioNiagara. Esta estirpe parece ser 100 vezes pior do que o bichinho Covid. Ou poderá se sofrer mutação e manter a sua elevada taxa de mortalidade. Então, novamente, eles têm um especialista, né? Consultor da indústria de vacinas, né? Eles devem saber, né? Lembram bem, né? E se você está se perguntando onde é que eu vou colocar o meu dinheiro, de repente, nessa empresa BioNiagara. Vamos prestar atenção nesse nome, vamos colocar esse nome na nossa mente, né? E vamos ver as próximas semanas, quem sabe. Depois de sofrer mutação e infectar pessoas, só podemos esperar que a taxa de mortalidade diminui. Para causar uma pandemia, um vírus deve ser capaz de infectar facilmente pessoas e animais e espalhar-se através da transmissão entre eles. No entanto, os investigadores ainda não determinaram se o vírus H5N1 pode ser transmitido de mamífero
para mamífero. Estão atualmente em curso estudo em bovinos infectados. A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, EFSA, alertou recentemente para tal cenário. A Autoridade Europeia também já avisou, né? Se o vírus da gripe aviária tipo A adquirir a capacidade de se espalhar eficientemente entre humanos, a transmissão em larga escala poderá ocorrer devido à falta de defesa imunológica contra o vírus H5 em humanos, gente. Então vocês já podem ver que realmente nós estamos talvez por um fio, né, gente? E será que tudo vai começar de novo, como a gente já viu desde 2020, nós vamos novamente ser esforçados, incentivados. Atenção. Todo o governo dos Estados Unidos está a levar essa situação muito a sério, disse Mandy Cohen, diretora dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. No entanto, o CDC ainda avalia o atual risco pandêmico como baixo. 2020, talvez vocês lembram ainda, pelo menos foi aqui na Alemanha, que em fevereiro o ministro da Saúde, tanto quanto o chefe do Instituto do Robert Koch, disseram que tudo tranquilo, não tem muita coisa acontecendo, nós estamos observando, mas tudo sob controle. No dia, se eu não me engano, no dia 20 de março, toda a hoteleria e restaurantes foram fechados para 2 meses, tá? Okay? Sem trabalho. Simplesmente foi fechado, tá? Isso aconteceu logo depois. Em fevereiro ainda falavam assim, calma, está tudo sob controle. 20 de março, né? Então, nós temos que prestar atenção nas próximas semanas. No entanto, o CDC ainda avalia o atual risco pandêmico como baixo. Também porque o Serviço de Inspeção Sanitária Animal e Vegetal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos não detectou quaisquer alterações no vírus nos testes iniciais que aumentassem a sua transmissibilidade aos humanos. Nossa, que alívio, né? Porque o resultado poderia ser totalmente diferente. E aí, vocês sabem, né, que a Organização Mundial de Saúde, eles sempre cuidam da gente, eles querem olhar para o nosso bem, né? Então, ainda bem que eles, por enquanto, não detectaram qualquer alteração do vírus nos testes iniciais, tá? Mas o que vier daqui para frente, só você sabe que já se foi falado no passado de prováveis pandemias no futuro. Nunca esquecem disso. Forte abraço, gente. Mão no coração. Até no próximo vídeo.